Vamos falar um pouco sobre passagens do Talmud que versam sobre vergonha. Se isso é bom, se é mal, quando não é bom, até que ponto. Enfim. Nos traz o Talmud em Nedarim 20a, sobre um versículo da Torá que nos descreve a revelação divina por ocasião da entrega da Torá no Monte Sinai, uma revelação intensa, quando Deus ele diz para Moshe que essa revelação também está ocorrendo com o intuito Bavur Tiei Irato al Pneichem, para que dessa forma o temor a Deus esteja sempre no semblante deles, dos Yehudim, ou seja, presenciando essa revelação divina intensa, naquele momento, então eles sentiriam sempre uma reverência, um temor por Deus. Interpretam os nossos sábios no Talmud o que significa esse temor a Deus nos seus semblantes, Irato al Pneichem, Zubusha. Dizem os nossos sábios que isso se refere a pudor e vergonha. Então, o versículo fala que haja temor no semblante, e o Talmud explica em palavras simples o que isso significa: vergonha na cara. Vergonha na cara, que a pessoa tenha vergonha, ou seja, que a pessoa tenha consciência, né, que ela cuide das suas atitudes, das suas ações, etc., daquilo que ela faz. E o Talmud reforça isso dizendo: Siman tov ba'adam shehu baishan. É um bom sinal quando uma pessoa tem vergonha. Então, sem entrar no mérito se são traços da personalidade ou traços de caráter, aqui não necessariamente ele está falando de timidez, mas mais de vergonha, e na expressão popular, vergonha na cara. Então, alguém que tem vergonha, porque tem aquelas pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa, ir na frente de todo mundo, e estão um pouco se ligando, não importa o que pensem, o que falem, e a pessoa meio atrevida. Então, ele nos diz que isso não é bom. O fato de uma pessoa ter vergonha, isso serve como um filtro nas suas decisões e atitudes. E mais do que isso, isso é um freio. E todos nós temos fraquezas, inclinações, mas alguém que tem vergonha, o que vão dizer em casa, o que vão pensar de mim, ou tem vergonha, constrangimento. Então, nos diz o Talmud que isso é um bom sinal. E não somente isso, quem não tem vergonha na cara, sabe, aquele sujeito mais cara de pau, atrevido e está pouco se ligando, etc. Beyadua shelo amdu avotav al har Sinai. O Talmud fala palavras fortes sobre isso. Isso é um indício de que os seus ancestrais, não estavam no Monte Sinai na hora da revelação da Torá. Porque esse versículo que nós dissemos faz alusão ao momento da revelação da Torá. E que todos que participaram, eles tinham então temor a Deus no seu semblante diante de si. E isso de forma permanente, pelo visto, isso ficou embutido no DNA deles e foi herdado para os seus descendentes. Por isso ele nos diz, aquele que não tem vergonha, então deve ser que os seus pais nem estavam lá presentes no Monte Sinai, na hora da revelação da Torá. E o Talmud lá então nos afirma de fato que Busha meviá lidei irat chet. Naquele mesmo local, o Talmud nos diz que vergonha é um sentimento positivo, que isso é um passo para levar e conduzir a pessoa ao temor do pecado, a temor a Deus, reverência, etc., e temor de pecar, de fazer aquilo que é errado. De fato, ainda nessa passagem nos diz o Talmud que a mitbayesh, uma pessoa que tem vergonha, mesmo que aquele está tendo vergonha dos outros que estão vendo, ou dos outros que podem ficar sabendo, ou o que for, mas de qualquer forma, isso, como nós falamos, serve de filtro e age como freio, e por isso, dizem os sábios, a mitbayesh lo bimhera uchote. Aquele que tem vergonha, não é fácil e rapidamente que ele peca. Esse sujeito que tem vergonha na cara, que tem consciência, então ele pensa 2, 3 vezes, 4, se refreia e se acalma.
e acaba não pecando. Então, nesse aspecto, a vergonha é positiva.